Ok, então esse é o nosso vídeo 3, né, da sequência sobre usar os sequelize. Então nós já temos, o que nós já temos? Né? É só fazer uma breve revisão. Então nós temos aqui o nosso arquivo, deixa eu voltar aqui, BD, ele tem então a definição da estrutura, eu faço a conexão, defino que eu vou ter uma tabela de autor, uma tabela de posts, ok? Depois eu faço a relação e exporto todo mundo. No caso, se a gente quiser criar as nossas rotas usando já esses objetos, a gente pode, tá? Essa é uma opção, mas eu vou optar por fazer uma coisa diferente, que é criar, então, agora, a nossa camada de serviço, ou a camada DAO, sei lá, o nome pode ser é, livre escolha, ok? Eu vou simplesmente criar aqui os objetos, então eu vou criar o primeiro deles vai ser o autor, então eu vou criar aqui um autor, que vai cuidar da parte de autor, das operações sobre autor. Nesse caso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar importar o meu modelo, tá? Que a gente criou ali no nosso BD. Então, para isso eu vou criar então vou definir aqui, ó, autor model igual require, e aqui eu quero pegar o BD aqui na mesma aqui. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou exportar um objeto já diretamente com as operações, tá? Um objeto de operações ou de funções, como assim a gente deseja chamar. Nesse caso, eu tenho a opção de já fazer algo como Module Exports diretamente, criar um objeto e ir colocando as operações que eu preciso, que eu desejo implementar aqui no meu modelo. Tá? Para autor, eu vou implementar apenas dois e vou focar mais na parte de post. Então, o meu autor ele vai ter apenas o novo e o buscar por ID para fazer. Então, eu vou fazer em português mesmo. Então, eu vou criar um método novo aqui, que vai receber um nome e o que vai fazer? Ele vai retornar um autor model, ponto. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um create e eu vou passar qual objeto que eu quero que ele crie. Eu quero passar um objeto que tem um nome, tá? Beleza. Aqui a gente tem uma questão importante que a gente não pode negligenciar. Lembra que toda vez que nós vamos mandar um comando para o banco de dados, esse comando é assíncrono. Então, nós obrigatoriamente temos que colocar na frente a palavra wait. Uma vez que a gente coloca na frente do comando a palavra wait, a gente tem que colocar no nome da função a palavra async, para dizer que essa função é uma função assíncrona. Okay? Com isso está resolvido. A gente vai fazer também a questão do busca por ID, vamos colocar um assim, busca por ID, async, que vou receber então qual é o ID, e vou retornar return await. O que eu vou buscar? O autor model, ponto, find by pk, passando qual é o ID que foi retornado. Aqui eu não vou nem me preocupar muito com o que eu vou pegar, e aí, se vai achar ou não, eu vou deixar para quem está chamando tratar. Okay? E aí já está fazendo, então, a parte de módulos exports. Acho que seria bem interessante, conforme a gente vai desenvolvendo, a gente testar. A forma mais adequada de se testar seria a partir de uma classe de teste, fazer um teste unitário, testando todas as operações, mas no caso aqui, para o nosso conhecimento até agora, isso não é algo que a gente já trabalhou, então a gente vai ignorar essa parte e aí a gente vai usar o próprio install lá para fazer os nossos testes. Tá? Eu venho lá na minha rota, ó, tem uma rota post aqui, barra install, o que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou fazendo o sync para que ele faça a sincronização. Agora eu posso pegar aqui e vou importar agora um novo objeto, const autor, igual require, e está onde? Está em model barra autor, model barra autor, okay? Que aí é a nossa camada de serviço. Se você quiser chamar de serviço, quiser chamar de DAO, aí tem, por exemplo, posso vir aqui e chamar de DAO. Ele não é exatamente o DAO, não segue exatamente esse padrão, mas se você achar que é interessante para distinguir, ou você pode colocar autor BD aqui também. O nome, ó, autor table, autor model não vai confundir com o model que a gente criou, né? Então acho que não seria bom. Vou deixar autor service, vai. Vamos colocar autor service aqui. Como ele está exportando um objeto só, eu posso salvar isso em qualquer variável. Autor service, ok? Então eu estou criando aqui o autor service, ponto, vou chamar um método novo
E o que eu passo para o método novo? Um nome, tá? Eu vou salvar com o meu nome mesmo, de autor, Adriano R, vou fazer isso aqui, let, autor, igual. Nesse caso, como esse é um método que ele foi sinalizado como assíncrono, eu tenho que vir aqui e colocar um await aqui se eu quero que ele espere para ver a resposta. Eu vou querer que ele espere, ok? Await. Aí eu vou fazer o seguinte, eu já vou testar também o meu método de buscar. Então eu já vou fazer um autor recebe autor service ponto busca por ID. E qual é o ID? Autor.id, que é o que ele buscou. Eu já sei o ID, mas só para verificar se está tudo correto. E aqui eu posso até devolver autor, dois pontos, autor. Devolver qual foi o autor criado. E aqui a gente testa e reza para dar tudo certo, né? Então a gente vem aqui no nossa página, ok. Opa, o que faltou um await aqui, né? Faltou um await aqui. Agora sim, atualizo, aí sim ele já carrega, ó, veja que ele carregou, ID 1, nome Adriano, created e tal, update e tal. Como eu estou fazendo force aqui, toda vez que eu executar esse método, ele vai apagar tudo e criar de novo. Se a gente vir na tabela autor, supostamente, a gente tem que conseguir visualizar ele aqui. Vamos ver como que a gente pode visualizar. Autor, como que faz uma carry aqui? Autor, nossa, eu não sei fazer carry aqui nesse objeto. É só clicar, search table, 10-0 para o sistema, search record. Como faz busca aqui, gente? Tá ali um negócio para você usar? Não adiantou nada, né? Autor. Okay. Tá, vou precisar descobrir como que usa esse objeto aqui. Pra gente ver o que tem dentro, né? Afinal, search table. Atualizei. Autor. Eu deveria só atualizar aqui. Aí eu atualizei aqui, ele já mostra aqui. O autor já está, quando eu clico em post, ele seleciona aqui. Então ele tem a seleção, tinha que só atualizar aqui para que ele fizesse essa compressão. Veja que já tem aqui o nome do autor, ok? A gente precisa fazer o mesmo processo agora com o post para que ele tenha as operações de post. Então agora eu vou criar aqui o meu objeto de post, o new file, post.js. Agora sim, aqui em post.js, vou abrir aqui esse objeto. Vou salvar lá de cá. Post.js, ele vai ser algo muito parecido com o que a gente tinha lá no caso do autor. Tá? Então eu vou primeiro importar const post model igual require ponto barra bd, ok. E agora eu vou fazer o módulo exports e já vou exportar os meus objetos aqui. Então quais são os métodos que eu vou criar? Vou criar um novo, onde é muito parecido, na verdade, né, com o outro. Eu vou definir aqui que eu tenho um método async, que recebe... nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um objeto só, ao invés de definir um campos separados. Vou colocar um objeto, e aí aqui eu consigo definir, então, quais são... Aí, nesse caso, vai ficar mais simples, porque eu posso fazer o seguinte, ó, return, await, postModel.create, e aqui eu passo apenas o meu objeto post, que ele já vem um objeto formado, tá? Depois eu preciso preparar esse objeto. Vou fazer um método de alterar também, altera. Como eu não estou usando verbo, né? Vamos definir sem verbo. Async. Aqui eu vou receber, então, o meu objeto que eu quero alterar e o ID que vai ser alterado. Ótimo. Nesse caso, eu vou fazer um return await postModel. Ponto update, e aí eu vou passar o post, e agora eu preciso passar uma cláusula where aqui, para que ele faça vamos colocar aqui, where, dois pontos, e aqui qual que é a regra, né? Então, o ID igual a ID. Então, eu quero alterar o post onde o ID é igual a ID, vou deixar assim, na mesma linha, acho que aqui. Só minha janela aqui. Ó, então ficou dessa maneira, o meu método de alterar. A gente precisa só testar isso aqui daqui a pouco. Vou fazer um lista por autor, eu acho que pode ser interessante, né? Fazer uma lista dos meus posts por autor. Então, nesse caso, como que vai ficar? A gente vai fazer um lista por autor, assim,
E aqui eu vou receber quem é o autor, o ID do autor, ok? Eu vou fazer um return await postModel ponto find all, que é buscar todos, ok? Para o find all, eu vou passar uma cláusula where, vou colocar até aqui, where, e aí qual que é a minha condição? A minha condição é, qual é o campo que eu quero buscar? É autor, ID, que é a chave estrangeira, certo? Vai receber o valor autor. Acho que cabe tudo aqui na mesma linha, né? Ok, vou colocar tudo aqui. Vou fazer também um método que toda vez que um objeto for buscado, que ele for apresentado na tela, ele vai mostrar, vai fazer vamos fazer o busca por ID, na verdade, vamos lá, busca por ID, assim que, aqui eu vou colocar qual é o ID, ok, e dentro aqui, opa, aqui eu digitei errado, né, assim que, agora aqui, então, aqui é bem simples, return await postModel find by pk, passando o ID, e eu vou fazer um contador de acesso para cada post que eu visualizar. Então, eu vou colocar aqui, conta acesso, esse é o método async, também vai receber um ID, ok? E aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou buscar o post, então eu vou colocar aqui post igual ao wait, na verdade essa mesma coisa aqui, porque eu vou pegar o post, aí eu vou testar. O post existe? Se ele existe, então eu quero fazer uma alteração. Post.acesso recebe mais igual a 1. E aí eu faço salvar. Post.save. Aqui, se eu quiser, eu posso colocar um await para que ele espere, mas eu não tenho essa necessidade, porque eu posso deixar salvar e continuar com a operação. No final, eu vou retornar o meu post, ok? E beleza, acho que seria essas as operações, então agora eu preciso testar essas operações. Como que a gente testa? Nesse caso aqui, eu vou usar ainda o meu install para fazer alguns testes iniciais. Então eu vou criar um novo post, depois eu vou alterar esse post, depois eu vou, sei lá, fazer uma lista por ID, uma busca por ID, uma busca por autor e um contador de acesso. Okay? Então eu teria que fazer todas essas verificações aqui, ou então eu posso fazer aqui. Agora eu preciso importar também o meu const, vou chamar de post service para manter o mesmo padrão, require .model /post, ok? Beleza, então eu vou vir aqui, vamos criar o nosso post, let post igual await post service ponto novo, e o que eu passo para ele? Eu vou passar um objeto, ok? Então esse objeto, ele vai ter que ser o objeto que o post espera. Então se a gente olhar aqui, o que ele precisa? ID ele precisa? Não precisa. Ele precisa de um título, de um texto. Acesso também ele não precisa, porque vai ser default. E ele precisa do quem é o autor. Okay? Então eu vou definir isso aqui. Ó. Eu vou colocar título, meu primeiro post, o texto. Vou colocar Olá Mundo. Este é o primeiro post do blog. E aí eu vou passar o autor ID. O autor ID vai ter que ser quem? O autor.id, que é o autor que eu busquei aqui embaixo. Okay? Então, supostamente, isso deve funcionar. A gente pode fazer uma busca, por enquanto. Vou colocar aqui await post service ponto busca por ID. Vou passar o post.id. E no final, assim como eu estou respondendo o auto, vou devolver o post também, para verificar se isso aqui funciona ou não, que depois a gente testa as demais operações. Isso não é a melhor maneira de testar, tá? Só uma que, beleza, ó, ele já criou então o post também, ID 1, tarará, tarará. A gente pode fazer um teste, ó, vamos tentar alterar esse post. Então eu posso pegar aqui e passar, antes de buscar, vou fazer uma alteração, ok? Então vou fazer aqui await post service ponto altera. Aqui eu vou passar então o título, passar um novo objeto novamente, título, novo título e texto, novo texto,
ok? E como parâmetro eu tenho que passar qual é o ID, né? O ID vai ser post.id, ok? A gente pode fazer isso aqui. Depois a gente vai, se a gente quiser, uma outra coisa que a gente pode testar, já vindo aqui no meu post, ó, então busca por ID, eu posso fazer um conta acesso, para que ele aumente o acesso, né? Eu posso fazer um await postservice.conta acesso, passando o meu post.id, ok? E por fim, bom, vou deixar só assim. Depois, se a gente quiser, a gente pode fazer uma lista por autor. Vamos colocar aqui post 1, await, post service. Isso aqui tudo é para testar. Busca, ué, não tem busca por autor? Ah, lista por autor. Lista por autor passando um ID. Ah, agora no caso do autor, né? Autor.id. E aqui, se a gente quiser verificar, vamos ver aqui post 1, só para ver se ele criou, se ele buscou corretamente. Ótimo, F5. Então, ele criou aqui, veja, post, ID 1, título, novo título, texto, novo texto, então ele alterou, acesso ele aumentou em 1 e fez ok, com autor ID 1. O post 1, ele retornou um vetor com apenas o post 1, que é o que o autor 1 tem. Então, a princípio, todos os nossos métodos estão funcionando. O que a gente precisa fazer agora são as rotas para esses métodos, né? Claro que nesse caso, seria adequado a gente apagar tudo isso aqui, porque não faz muito deixar comentado tudo isso aqui, que a gente não vai precisar desses dados, né? Apenas vou deixar um autor salvo para ficar só mais fácil, ok? Mas já está todo mundo testado. Eu testei aqui para o próprio código, né? Não é a melhor abordagem, mas ok. Para começar, acho que é um ok. E aí, se eu fizer isso aqui agora, F5, ele só vai ter autor, não tem posts. Ó, né? A tabela de posts continua zerada, agora autor ainda continua tendo um autor. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente faz para criar as rotas. Até a próxima.